Então, para finalizar essa visão técnica, né, essa avaliação técnica das propostas candidatas para compor a TV 3.0, eu passo a palavra então para o professor Cristiano Camini, que vai tratar então das camadas física e de transporte do projeto TV 3.0. Então, professor Cristiano. Produção. Boa tarde a todos, espero que estejam bem, com muita saúde. Se vocês puderem compartilhar a apresentação, eu já inicio, né? Bom, enquanto a apresentação carrega, só gostaria de ressaltar, né, que a apresentação que eu vou realizar agora é relativa, né, aos testes da camada de transporte e a camada física, né, da TV 3.0. Nós já vimos, né, a arquitetura da TV 3.0, ela já foi comentada, né, pelo professor Moreno, pelo Carlos Cosme, né, e a gente observa em destaque aqui bem no centro que a camada de transporte ela interconecta todas as outras camadas. A camada de transporte recebe conteúdo da codificação de vídeo, da codificação de áudio, do captions e das aplicações. Tudo isso está concentrado na camada de transporte para depois a gente realizar a transmissão na camada física, né? Ou até mesmo realizar a interface, né, com a nossa internet, né, com a nossa rede de broadband. Então, a camada de transporte ela tem um destaque muito especial, né, no projeto da TV 3.0. Os testes da camada de transporte eles estão sendo conduzidos, né, na Universidade Mackenzie, aqui em São Paulo, né, sob coordenação do professor Gustavo Valeira. E aqui do lado esquerdo, né, da tela, vocês podem observar aí uma foto, né, do laboratório, do Test Lab, né, onde os testes estão sendo realizados, né. Como a camada de transporte ela envolve muitos equipamentos, né, computacionais, ou seja, basicamente todo o fluxo de dados da camada de transporte é baseado em IP. Então, todos os equipamentos necessários para análise de qualidade, transmissão, pacotes, basicamente são computadores ou servidores de vídeo, né? Computadores que a gente realiza análise. Os proponentes, né, eles mandaram computadores para os test labs, né, ou mandaram um dispositivo, né, profissional, um equipamento dedicado, né. Mas o que a gente observa, né, que basicamente, né, essas tecnologias da camada de transporte, a gente simplesmente pode utilizar um servidor, um computador, e fazer a portabilidade do software da camada de transporte. Da mesma maneira, né, que o professor Moreno, né, e o Carlos Cosme comentaram, a primeira análise que é realizada na camada de transporte é a análise da documentação técnica que foi enviada pelos proponentes. Então, isso é importante para a gente entender a tecnologia, como ela funciona, para a gente analisar a especificação técnica dos equipamentos que foram enviados, né? E assim, tá, logo depois dessa análise, nós iniciamos os testes específicos da tecnologia, né? Geralmente, os testes iniciam com uma validação, né, do desempenho do sistema, se ele está funcionando ou não, e depois sim o teste final aí, relacionado aos casos de teste, né, que foram especificados no CFP. Bom, eu vou fazer uma rápida revisão aqui sobre os principais requisitos da camada de transporte, né? Como eu disse anteriormente, né, a camada de transporte da TV 3.0 ela é baseada por IP, tá, em protocolo de internet. Então, ela é totalmente diferente da TV 2.0, onde nós utilizamos, na verdade, né, o MPEG-2TS. Então, aqui a gente tem uma mudança radical, porque todo o fluxo de dados agora ele é concentrado em IP, né? E isso nos traz grande facilidade, né? Um outro ponto também que já foi comentado até pelo Carlos Cosme, né? O nosso conteúdo de áudio, vídeo, né? Ele não pode ser restrito apenas à plataforma, né, da TV 3.0. Então, a gente tem que permitir que esse conteúdo, né, ele seja livremente distribuído em outras plataformas, né, em outros sistemas, como, por exemplo, a própria TV 2.0, a TV a cabo, TV por satélite, né? Ou
pelo broadband, né? Ou seja, por outras formas de distribuição de vídeos lineares, né? Stream, por exemplo, usando 5G, usando Wi-Fi, né? Então, o sistema ele tem que ser muito flexível. A camada de transporte ela precisa ter essa flexibilidade. E um ponto assim fundamental que eu acho assim, no ponto de vista de super importância na camada de transporte, ela ter os mecanismos necessários para a gente realizar o sincronismo na troca de conteúdo, né? Então, o que significa isso? Se a gente olhar aqui essa tela, essa imagem do lado direito, a gente vai observar 4 usuários, 4 viewers, né, da tela. Tá? Seja essa tela um PC, um televisor ou um celular, né? Em um determinado instante de tempo, ou seja, durante a programação da emissora, todos recebem o mesmo conteúdo. Só que na hora do comercial, da propaganda, cada usuário ele vai receber uma publicidade direcionada. E como que isso é feito, né? Graças à comutação de conteúdo, né? Então, a camada de transporte aliada, né, com todas as técnicas de codificação de áudio e vídeo, a gente precisa realizar a comutação. E essa comutação, ela tem que ser perfeita, né? A gente tem que ter uma comutação com o menor número de frames possível, né? Então, a camada de transporte, ela precisa oferecer esses mecanismos, né? E principalmente receber esse conteúdo, né, muitas vezes pela internet. O que o Carlos Cosmo comentou ali, né, sobre a codificação escalável, né, isso é muito importante, né? A gente precisa trazer, né, uma nova experiência para o usuário da TV. Então, se ele tem oportunidade, se ele tem disponível, né, na sua residência uma conexão de internet, né, a gente vai conseguir prover, tá, dados adicionais, né, uma camada de enriquecimento para melhorar essa experiência visual do nosso usuário, né? Então, até que como um exemplo, né, a gente pode ter uma imagem Full HD, né, e recebendo, né, um fluxo complementar de dados, seja ele pela internet ou por uma outra tecnologia que a gente usa na camada física, que é chamada de channel bounding, né, a gente consegue receber uma camada base de vídeo e a camada de enriquecimento. E com isso a gente aumenta a experiência, né, a qualidade visual e sonora do nosso usuário, né. Uma outra característica também que a gente precisa, né, que a camada de transporte ela precisa trazer, é a capacidade de fazer do radiodifusor, do próprio usuário, né, ele conseguir fazer o download de conteúdo, né, e deixar isso armazenado no seu device, né, no seu televisor, e no momento oportuno, junto com a camada de aplicação, né, a gente realiza a transição desse conteúdo, né, então ele é muito importante. Tá? Então são ferramentas, né, até que o professor Moreno comentou, que a camada de transporte ela precisa trabalhar de uma forma muito aliada, né, com a camada de aplicação, codificação de áudio, vídeo e captions, né? E é claro, como a gente está falando de um fluxo de dados transmitido pela internet, seja uma publicidade personalizada, né, ou informações adicionais, complementares, a gente precisa proteger isso com uma criptografia. Então, todo o fluxo, né, da camada de transporte do lado do broadband da internet, ele tem que ser criptografado, né? E a gente recebeu, né, inicialmente na fase 1, 4 candidatos, né, 4 proponentes de tecnologias, né? No final, né, para a fase 2, apenas 3 candidatos eles continuaram na proposta, né? Mas no final a gente teve 4 tecnologias. Então nós temos agora 3 proponentes de tecnologia, né? E 4 tecnologias que estão sendo avaliadas, né? Então, por exemplo, o Route Dash do ATSC, essa tecnologia já foi avaliada aqui no nosso laboratório, né? E em breve aí nós iremos publicar o relatório aí com todos os resultados interessantes que a gente obteve, né? A outra tecnologia foi o SMT. O SMT é uma tecnologia desenvolvida na China, né, e suportada pelo DTVNL, né, e o NERC-DTV. Então, esses foram os nossos proponentes. No caso do MMT, nós temos 2 versões, né, da camada de transporte. Uma versão americana, né, do proponente ATSC, e a versão japonesa do MMT, né, através do proponente DBAG, né. Então, com isso, nós totalizamos, né, 4 tecnologias candidatas para a camada de transporte, né,
E eu posso até dizer para vocês que nós já basicamente finalizamos todos esses testes, né, e estamos aí na fase final aí de ajustes, né, na editoração e para aprovação final do nosso relatório perante ao Fórum do Sistema Brasileiro de TV Digital. Né. Eu tenho aqui uma relação de todos os testes, né, casos de teste que nós realizamos aqui no laboratório, né, mas o que eu poderia resumir para vocês é que, para contemplar tudo que a gente precisava realizar para extrair o máximo de informação, né, para o nosso relatório, né, para a gente comprovar a funcionalidade de todas as tecnologias, a gente teve que desenvolver um próprio analisador. Então, a gente desenvolveu um equipamento onde a gente consegue medir atraso de pacote, a gente consegue inserir erro, né, na camada de transporte em determinado pacote, a gente consegue medir a latência, né, com uma precisão de frame, né, a nível de vídeo. Né, então, a entrada do vídeo no multiplexador, na saída da ponta, quantos frames, né, ele demorou, a gente consegue calcular o percentual de overhead, né, quanto de cabeçalho adicional essa camada de transporte ela precisa, né, para garantir todos aqueles requisitos que eu comentei com vocês. Olha, ter totalmente sincronismo na mídia, receber fluxo pela internet, pelo ar, fazer a comutação, trocar um conteúdo de áudio, permitir que o usuário solicite um áudio que não está disponível pela TV aberta, né, pela interface aérea, né, e a gente consegue fazer o download. Né. Então, esse desenvolvimento ele foi muito importante, né, porque a gente conseguiu se capacitar desenvolvendo não a camada de transporte, mas ferramentas, né, para validar, né, para mensurar o desempenho dessas tecnologias. Bom, novamente eu volto agora, né, para a arquitetura da TV 3.0 e, como a gente pode ver, a camada de transporte ela é um elo fundamental, porque ela alimenta a camada física. Né? O que é a camada física? É o elemento, é a camada onde nós vamos transmitir todo esse conteúdo que foi discutido até agora através de uma antena. Tá? Ou parte desse conteúdo, ou um fluxo complementar, ele pode ser transmitido também pela internet, né? Então pela interface broadband. Né? Então, a camada de transporte, ela é importante, mas a camada física também, ela é de vital importância, porque é graças a ela que a gente vai garantir que todos os nossos usuários recebam, né, tudo aquilo que foi codificado, tudo aquilo que passou pelas outras camadas, né, lá no televisor do nosso usuário final. Bom, os testes de laboratório, né, melhor dizendo, os testes, eles foram divididos em duas categorias: testes de laboratório e testes de campo. Né? Os testes de laboratório, né, eles estão sendo realizados no Mackenzie, sob minha coordenação. Todos os testes eles são realizados em uma gaiola de Faraday. Né? Vocês podem observar aqui na foto do lado, né? Então, uma câmera blindada com controle de temperatura, umidade. E a primeira fase, né, do teste da camada física é o estudo da documentação fornecida pelo proponente. Né? Então, a gente estuda todas as especificações, manual dos equipamentos, né? E depois disso a gente parte para o teste especificamente. Né? Só que antes de realizar o teste de desempenho, a gente faz um teste para verificar se o equipamento enviado pelo proponente, se ele não ocorreu nenhuma avaria. Né? Então, a gente pega as especificações enviadas pelo proponente e a gente faz a medida no laboratório. Coincidindo essas medidas, né, a gente garante que o equipamento não sofreu avaria e aí a gente pode ir para o próximo nível de teste, que é o teste de desempenho. Né? Daqui a pouco eu vou falar para vocês os principais requisitos, né, que a gente especificou, né, no nosso CFP. Para os testes de campo, né, eles estão sendo conduzidos no Rio de Janeiro, né, pela UF, né, Universidade Federal Fluminense, sob a coordenação da professora Natália Fernandes. Né. Então, o teste de campo, pessoal, ele é algo assim fantástico, porque a gente tem no Rio, né, duas estações transmitindo o sinal, né, uma no Sumaré, uma outra na Pena. Do lado esquerdo aqui vocês podem observar que a unidade móvel de medida, do lado esquerdo uma antena de recepção conectada por cabos dentro da unidade móvel, onde tem um monte de equipamento de medida. Né? Então é algo assim muito interessante, né? Porque a gente está recebendo inúmeras interferências. Né? E o objetivo, né, do teste de campo, né,
ele é semelhante ao teste de laboratório, né? A equipe precisa conhecer os equipamentos, né? A gente precisa conhecer toda a funcionalidade dele, a gente precisa avaliar esse sinal que a gente está recebendo. Em muitos momentos a gente tem que até perceber, olha, não funcionou num determinado site de medida, por que será que não funcionou? Será que foi um multipercurso, um ruído, né? Então é uma análise muito legal, né, o teste de campo, né? E também dá muito trabalho, né? Porque a equipe ela tem que se deslocar para a cidade, né? Medindo, né? No percurso, né, da nossa área de cobertura, né? E também na camada física, né, no teste de campo, nós temos uma outra CFP, né, que foi um cálculo que a gente realizou para recebimento, né, de propostas de antena interna mining, né? Eu vou falar daqui a pouco, vou explicar um pouco melhor a arquitetura da TV 3.0 da camada física, né? Mas um ponto importante é que a gente utiliza a recepção, a transmissão e recepção mining, né? Então a gente precisa ter uma antena especial, né? E esse CFP ele foi muito interessante porque a gente conseguiu, tá, o desenvolvimento de 4 instituições que nos suportaram com uma tecnologia nacional de antenas de recepção. Bom, um ponto importante aqui da TV 3.0, né, na camada física, é o reuso de frequência 1. Né? A gente pode falar assim, nossa, mas o que é isso, o reuso de frequência 1? A ideia é muito simples, pessoal. Significa a gente transmitir, tá, conteúdos distintos, né? Ou seja, né, imaginem só, várias torres de transmissão, como está escrito aí, né, no lado direito, esse F1, né? São torres distintas de transmissão de TV, né? Só que cada torre ela está transmitindo no mesmo tempo, na mesma frequência, só que com conteúdos diferentes. Olha só que legal. É o mesmo conceito, né, utilizado em telecom, né? A gente cria células, né, e a gente reutiliza a mesma frequência. Por quê? E por que a gente tem que fazer isso? O espectro é finito. A gente não tem espectro disponível aí, né, para 30, 40 emissoras, novamente. Então a gente tem que otimizar o espectro. E otimizando o espectro dessa forma, né, a gente consegue minimizar a quantidade de canais que cada emissora ela precisa para migrar para a TV 3.0. Né? Então, isso aí é um ponto muito legal. E só um detalhe, né? Frequência de reuso 1 não é a mesma coisa de rede de frequência única. Né? O reuso de frequência 1 a gente pode também até configurar, transmitir no modo SFN, né? Mas são coisas distintas. Só que aí a gente paga um preço, né, para ter esse reuso de frequência 1, para a gente otimizar mais esse espectro. A gente tem que ter um método de modulação muito robusto, né? E ao mesmo tempo uma codificação de canal, que é uma tecnologia que corrige erros na recepção. Ela tem que ser muito robusta, né? Então a gente tem que usar o estado da arte da modulação e o estado da arte da codificação de canal, né? Só que na hora que a gente configura esses dois parâmetros, né, a gente acaba transmitindo uma taxa de bits muito pequena, né? Não muito pequena, né? A gente reduz essa taxa de bits. Só que qual que é a vantagem disso? Eu passo a receber o meu sinal com uma relação sinal-ruído negativa, né? Eu coloquei aqui uma foto de um espectro, né? Vocês podem até pensar assim, olha, esse sinal está estranho, né? Eu tenho picos aí nas extremidades da direita e um vale no meio. O que isso significa? Significa que o sinal da TV 3.0, né, ele está abaixo do nível do ruído, né? Então, essa é uma característica da TV 3.0. Enquanto a TV 2.0, o sinal ele tem que estar muito acima, né, 16 dB, 17 dB acima, né, do noise floor do sinal, né, do ruído, a gente pode operar com um sinal abaixo, né? E aí a gente foi além ainda disso, né? A gente falou, olha, a especificação da camada física, ela tem que funcionar com canal Rayleigh, né? E esse canal, a gente configura ele no nosso laboratório, né? A gente tem um emulador de canal e a gente consegue configurar uma recepção portátil, né? Uma pessoa andando na rua, uma pessoa dentro de um veículo, né? Uma recepção com uma antena externa, né? Então a gente configura todas as características, né, que a professora Natália encontra em campo, né? Só que em campo a gente não consegue controlar todas as variáveis, né? Só que em laboratório a gente controla e a gente consegue mensurar, né? Seria, entre aspas, assim, dar uma nota, né, do desempenho, né, dessa tecnologia. E para compensar, pessoal, aquela diminuição na taxa de bits,
a gente optou por usar uma transmissão MIMO, né? O que é o MIMO? A gente muda o conceito, né? Cada torre de transmissão de TV, ela não vai ter mais uma antena, ela vai ter duas antenas, ela vai ter dois transmissores, né? E a gente vai transmitir agora com polarizações distintas, né? Por exemplo, uma polarização horizontal e vertical, isso foi feito no Rio, né? E com mais ou menos 45. Então, a gente consegue fazer isso, né? Transmitir e receber também, tá? Com MIMO, né? Só que para receber também a gente tem que ter uma antena especial, né? Uma antena 2x2, né? E foi até por isso que a gente criou aquele CFP, né? Para receber propostas, né? Protótipos de antenas para os testes. No laboratório é bem simples, né? A gente consegue emular, né? A gente consegue simular, né? Uma interferência de polarização cruzada na transmissão e recepção. A gente vai usar a mesma topologia usada ainda na TV 2.0, então não significa que a gente está trabalhando com frequência de reuso 1, que a gente vai diminuir a potência e vai encher a cidade de torres de transmissão. Não, esse não é o objetivo. A gente vai continuar transmitindo, tá? Com alta potência e, de preferência, com torres bem altas, né? Para a gente aumentar muito a nossa área de cobertura. Bom, tudo isso, tá? Ele tem um objetivo muito bacana, né? Porque se a gente realizar um planejamento adequado do nível de potência irradiada, a gente vai permitir que todos os receptores, tá? Dentro da área de cobertura, né, de outorga do radiodifusor, a gente consiga receber o conteúdo da TV 3.0 com antena interna. A gente não vai precisar mais de antena externa, né? E a gente quase nem vê mais antena externa, né, quando a gente anda pelas ruas. Então, uma antena interna, MIMO, né, ela já seria suficiente. E a gente tem até esperança, né, com o avanço da tecnologia, né, é que essa própria antena interna, né, ela seja incorporada dentro do próprio televisor, talvez uns frames do televisor, né? E com isso vai acontecer o quê? A televisão, a TV 3.0, ela vai se tornar plug and play. A gente vai chegar em casa, vai ligar lá na tomada, vai apertar um botão lá de start, de scan, né? E no final a gente vai ter um monte de apps ali, como o professor Moreno falou. E a gente não vai se preocupar em conectar uma antena, ligar a internet. Internet é legal, né? Mas a gente não vai ter aqueles problemas lá de configurar, colocar senha no televisor, né? Então, ela vai ser simplesmente isso. Liga na tomada, aperta um botão e ela vai mostrar todos os apps aí que a gente precisa para assistir todo o conteúdo disponível, né? Essa tecnologia, né, para a gente ter a agregação de canais, mais taxas de bit na TV, ela é chamada de channel bonding, que eu comentei com vocês, né? E basicamente o que isso significa? A gente pode transmitir uma camada base em um canal de TV e uma camada complementar, né, que vai aumentar aquela qualidade de vídeo, né, aquela resolução, para um determinado televisor específico, né? Um televisor mais caro, né, um high-end aí que tenha dois receptores de TV. Então, a gente já está pensando nisso, a gente já está pensando no futuro, tá? Onde os televisores eles possam incorporar aí dois receptores de TV e utilizando essa tecnologia para a gente aumentar a taxa de bits, né, na recepção e aumentar a experiência do usuário. Sistema de alerta de emergência, né, o sistema de wake-up, isso a gente já tem na TV 2.0, a gente manteve isso com mais recursos, e a extensibilidade, né? Então a gente não pode ficar preso numa nova camada física, onde a gente não pode mudar nada nela, né? Então, olha, isso não estava escrito na norma, a gente não pode mudar. Então, a gente quer uma plataforma, uma nova tecnologia, onde a gente permita fazer alguns ajustes, por exemplo, mudar o padrão de pilotos que não estava especificado originalmente, melhorar o método de modulação, né? Então, tudo isso está previsto aí no nosso CFP, né? Dos proponentes, tá? Nós recebemos do Japão a tecnologia chamada de ISDBT avançado, pelo proponente de BEG. Recebemos dos Estados Unidos, né, do ATSC e da ETRI, que é um instituto de pesquisa na Coreia do Sul, a tecnologia ATSC 3.0. Recebemos da China, né, do DTNEL, o sistema DTBA. E também recebemos uma tecnologia chamada 5G Broadcasting Enhanced TV, né? É uma tecnologia semelhante, né, ao que é utilizada aí na telefonia móvel, né, só que específica para a transmissão de conteúdo para a TV, né? Os proponentes foram um consórcio, né, então Qualcomm, Rohde & Schwarz e Kathrein. E sobre as antenas, né,
que eu comentei, né, o Call for Prototypes, que nós abrimos, nós recebemos 4 protótipos de antenas, né, uma da antena Aquário, uma da antena Pro, uma outra antena, né, da Pro Electronic, uma antena da Advansat e uma outra antena do Mackenzie. Bom, eu tenho aqui uma lista aqui de requisitos, né, e de testes, né, complementares que a gente realiza, né, mas eu só queria finalizar aqui minha apresentação, né, que são muitos testes que a gente realiza, né, e a nossa experiência da TV 2.0, ela já norteia a gente assim, para problemas que a gente já teve, né, na TV 2.0 e que foram solucionados, né. Então eu posso até citar aqui problemas, né, que a gente conhece. O ruído impulsivo, né? Então, o ruído impulsivo ele está presente nos lares brasileiros pela falta de aterramento. Tá? Então, a gente previu também isso daqui. Né? Então, a gente avalia o ruído impulsivo, a gente verifica, né, o desempenho, né, do sistema com a frequência de reuso 1. Isso daqui é um teste muito legal que a gente faz, pessoal. A gente coloca 2 transmissores, né, um transmissor A, um transmissor B, transmitindo conteúdos diferentes de áudio e vídeo, né? Só que eles estão com a mesma potência, né? Transmitindo no mesmo tempo, e a gente consegue sintonizar, né, a estação A ou a estação B, né? E a gente até faz uma medida aí a longo prazo, né? A gente fica observando a imagem por até 1 hora, né? Então, eu vejo assim, né? Existem muitas coisas bacanas, né, que a gente realizou nesse projeto da TV 3.0, né, na parte de elaboração de procedimentos de testes, né, na execução dos testes, né, e eu gostaria aqui de encerrar, então, a minha apresentação, agradecendo aí o Ministério das Comunicações, né, pelo todo o suporte financeiro, né, e o CNPq também, que viabilizou a implementação das bolsas aí para a realização desse projeto. Tá? É isso, Fausto, muito obrigado aí pela atenção.